Bom, nós vamos receber aqui a consultora legislativa e jornalista Beth Veloso para tratar mais uma vez sobre assuntos do dia a dia da nossa tecnologia. Ô Beth, quando você me mandou o tema do assunto, eu já pensei no filme que meus filhos me fazem assistir ah, uma vez atrás da outra, né? O meu malvado favorito. A Alexa, ela é a nossa espiã favorita, não é, Beth Veloso? Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Pois é, eu estava conversando com um colega da consultoria na mesa aqui, almoçando aqui na Câmara, e ele comentou: Poxa, minha foto do crachá tá completamente diferente. Eu tinha o cabelo todo preto e agora tô com os cabelinhos brancos. E no dia seguinte, É, choveram anúncios para ele no celular, no telefone celular. E isso acontece com todo mundo, né, Márcio? com toda certeza. Pois é. Os assistentes virtuais, eles são nossos amigos, né, de certa forma, porque eles facilitam muito a nossa vida, mas também, né, como esse exemplo que você citou, eles acabam sendo os nossos espiões, porque estão junto com a gente nos momentos mais íntimos, não é, Beth? Pois é, Márcio, o programa de hoje fala sobre espionagem doméstica. Fala sobre os assistentes virtuais, que são o que a gente chama de dispositivos, né? Aqueles equipamentozinhos que a gente pergunta, Alexa, como é que tá o tempo? O Google Home, qual é o melhor trajeto, o melhor percurso? Toca uma música para mim e uma série de comandos ou tarefas. Vamos comprar o leite na geladeira, aquilo que a gente já estima que seja o futuro agora. E como eu contei nessa historinha no começo, Márcio, eu tinha essa dúvida: será mesmo que nós estamos sendo espionados? Quantas coincidências acontecem nesse mundo que a gente tenta descortinar aqui no Papo de Futuro, que é esse mundo da contemporaneidade digital? Portanto, para tirar a prova, se tudo que a gente fala e aparece ali momentaneamente, instantaneamente, automaticamente para a gente, nos dispositivos que a gente usa, é uma mera coincidência, eu procurei o professor Daniel Marques. Ele acaba de se formar num doutorado sobre privacidade e os smart speakers, que são os assistentes virtuais. Ele é da Universidade Federal da Bahia e fez uma tese que eu considero fantástica sobre o tema. Pesquisou justamente até que ponto a nossa privacidade está tendo uma noção projetada. Por quê? Porque a partir dos smart speakers, que como a gente colocou. Portanto, muito comum, só para a gente situar o nosso tema, Márcio, muito comum no primeiro mundo, nos Estados Unidos, em que basicamente você compra, sei lá, um livro e ganha um assistente virtual, no Brasil eles custam bem mais caro. E, portanto, eles fazem parte ainda de um mercado que a gente chama de nicho, ou seja, 4% da população brasileira, uma população que está mais nas grandes cidades, população urbana, e de uma classe média alta, especialmente aquelas pessoas que têm uma forte habilidade para o uso de tecnologia, né? Jovens, adultos. Portanto, o Daniel fez essa pergunta e mergulhou no mestrado, no doutorado dele, para responder o seguinte: será que estamos sendo vigiados o tempo todo por esses assistentes virtuais, esses pequenos, digamos assim, robozinhos, porque eles também fazem uso da chamada inteligência artificial? Vamos ouvir então o Daniel. Os smart speakers, né, como qualquer outro dispositivo que está conectado à internet, eles têm a capacidade de coletar dados. Então, eles estão sempre ouvindo, né, à espera do que a gente chama de palavra de ativação para poder responder a uma pergunta ou então realizar uma tarefa, né? O que acontece é que empresas como a Amazon, Google, Apple e outras, elas afirmam que esses dispositivos eles só começam a gravar e transmitir as informações depois que essa palavra de ativação é reconhecida. A questão é que a gente não tem como auditar esse processo, né, dado que esses são dispositivos proprietários, né, de grandes empresas que a gente chama, né, das Big Techs. Então, o que a gente sabe, e a gente consegue encontrar inúmeros relatos diferentes disso, né, disponíveis na internet, é que esses dispositivos eles tendem a gravar mais do que eles deveriam, né? Seja tanto por erros de gravação ou erros de ativação, ou outros motivos também que a gente não tem acesso.
Então, os usuários eles são costumeiramente surpreendidos quando eles resolvem investigar e verificam que o speaker já coletou, né, em termos de gravação de voz e outros dados também. Então, no que diz respeito à vigilância, é importante que a gente também note que essas empresas elas afirmam que esses dados que elas coletam são usados principalmente para melhorar a experiência do usuário, né, seja para aprimorar o reconhecimento de voz ou personalizar as respostas. Só que há preocupações que são muito legítimas sobre privacidade e segurança nesses casos, né? Então, por exemplo, a gente tem questões aí sobre quem tem acesso aos dados, como eles podem ser usados, né, que são levantadas frequentemente. Como a gente não tem acesso a essas informações, ou seja, essas políticas, né, das empresas, esses dispositivos acabam funcionando como caixas pretas que a gente tem pouco ou quase nenhum acesso e transparência, né? O Beth, há um novo conceito que está sendo desenvolvido nas universidades sobre o tal do capitalismo de vigilância. Qual que é a relação entre esses dispositivos que escutam tudo, que acompanham tudo que a gente faz e, por exemplo, o mundo da publicidade? Exatamente, Márcio. Quando o Daniel Marques fala em palavra de ativação, ele está falando Alexa ou ele está falando Oi, Google Home. Então, essa é a palavra de ativação. Só que como esses dispositivos estão, Márcio, o tempo todo prontos para ouvir esta palavra de ativação, a gente começa a entender que eles estão o tempo todo ouvindo o que está acontecendo ao seu redor. Portanto, qual era o sonho de todo publicitário? Não era exatamente ler o nosso pensamento? Então, o que acontece? Quanto mais invasivo, atento, vigilante esse dispositivo, que eu chamaria aqui, entre aspas, de dispositivo de espionagem, melhor para quem está realmente coletando esses dados e que vai fazer o uso desses dados. O professor Daniel Marques, por exemplo, percebeu que os assistentes virtuais, ao entrarem nas nossas vidas e nos nossos quartos, eles acabam fazendo por esses sistemas de escuta permanente, coletando todos esses dados e levando a nossa privacidade para onde? Para dentro dos servidores das empresas, para o ambiente que a gente chama das big techs, das plataformas digitais. E essa indústria basicamente vende produtos e serviços, ou seja, o seu modelo de negócios é o modelo da propaganda comercial, do anúncio. Quanto mais dados, melhor, mais customizado, mais personalizado é o anúncio de tintura do cabelo, por exemplo. Portanto, a gente se lembra que está tudo conectado, o e-mail, o assistente virtual, a rede social e tudo, inclusive, com capacidade, Márcio, de captar e processar, através de patentes, de sistemas de software, as nossas próprias emoções. É o que conta para gente agora o Daniel Marques. Existem patentes, inclusive, que demonstram a capacidade desses assistentes de voz de reconhecer o estado emocional e físico dos usuários, né, para poder oferecer conteúdos e produtos de acordo com a situação do usuário. Então, a interação com eles pode parecer mais humana à medida que eles forem ficando mais avançados, mas é importante a gente lembrar ainda, né, que são máquinas e trabalham por reconhecimento de padrões de linguagem, né? Mas mesmo assim, é importante considerar que o uso desses dispositivos pode impactar, né, nossas interações humanas, né? Então, se a gente passa muito tempo interagindo com assistentes de voz, ao invés de outras pessoas, isso pode afetar não só nossas habilidades sociais, mas também produzir vieses na maneira como a gente entende as interações sociais e as nossas expectativas sobre a maneira como os terceiros reagem às nossas tentativas de interação, né? Então não é aleatório, por exemplo, que essas assistentes pessoais de voz sejam, né, na maioria esmagadora, vozes que são femininas e que têm tons de subserviência, né? Então isso indica também que tem uma entidade aí servil, né, que é servil e que domestica o usuário e é domesticada pelo usuário, né? Então, ela, ao mesmo tempo em que ela existe para servir o usuário, o usuário também precisa servir a assistente no sentido de se submeter à forma como ela funciona. Mas, ô Beth, tem jeito de virar esse jogo aí em relação a essa vigilância que ao mesmo tempo serve para direcionar a gente para, né, ações publicitárias? Por outro lado, a gente não está também se beneficiando dessa situação, dessa estrutura que foi montada, porque alguns serviços, inclusive, são oferecidos de graça para a gente, né? E por outro lado, a gente vem conversando sempre, Beth, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui que foi um importante marco aprovado aqui no Congresso. Como é que ela se coloca
aqui no sentido de garantir autonomia para o usuário, para a gente, né, sobre o que eu quero e o que eu não quero compartilhar com essa inteligência artificial. Então, Márcio, eu estava conversando com um colega e ele falou, Beth, isso nada mais é do que o modelo da televisão brasileira, ou seja, uma forma de financiamento indireto. Você recebe aquele conteúdo, você não paga, não é uma televisão por assinatura, é uma televisão aberta, e você, por outro lado, tem que assistir às propagandas. A diferença é justamente esse ponto que você abordou, Márcio, é a coleta de dados massiva, que é uma coleta e não necessariamente consentida, autorizada, transparente, que a gente tenha acesso e conhecimento. E para isso, a Câmara dos Deputados, o Senado, se transformou na Lei de Proteção de Dados. E essa lei diz que é preciso, por exemplo, justificar a quantidade de dados. Por que você precisa extrair tantos dados do usuário? Há que ser proporcional. E isso não corresponde, por exemplo, ao que acontece na realidade, que é uma coleta massificada, agregada e coletiva. O pesquisador, por exemplo, utilizou, o Daniel Marques, uma metáfora do sujeito dado. Olha que metáfora forte, quer dizer, nós não somos mais sujeitos, nós somos um dado, nós somos uma informação que as Big Techs exploram, né, através do que a gente chama de dataficação ou extrativismo de dados, para alimentar a construção de perfis performáticos. Então, a gente vira realmente aquilo que a gente chama de sujeito dado. Eles têm todo um arquétipo, um estereótipo do que você é, do que você gosta, do que você faz. O curioso nessa história toda, Márcio, é que todo mundo, no final das contas, acaba repetindo um modelo e parece querer hoje, no debate que a gente vê colocado, o debate público, parece querer lucrar, né, com essa possibilidade de inundar o mundo digital com publicidade. Você não consegue mais navegar na internet sem estar fechando ou sendo invadido, né, por uma publicidade o tempo todo. Da tintura aos pés, eu costumo dizer, né, da cabeça aos pés. Portanto, um dos remédios dessa sociedade vigiada seria, e aí eu perguntei ao Daniel Marques, justamente nós passarmos a cobrar os nossos dados das Big Techs, como o próprio jornalismo quer fazer. Vamos ouvir, então, a resposta que o Daniel Marques diz. Ele acha, por exemplo, que inverter os papéis talvez não seja o melhor negócio. Vamos ouvir o Daniel Marques. Uma das tendências que tem surgido aí é a ideia de monetização dos dados, ou seja, os usuários poderem ser compensados pelos seus dados pessoais, né? E essa ideia tem ganhado um pouco de força. Então, alguns propõem modelos onde os usuários venderiam seus dados em troca de compensação direta, né? Eu, particularmente, não acho que é uma boa estratégia, porque no final das contas isso aí funciona para naturalizar o processo da coleta massiva de dados, né? E o avanço do capitalismo de vigilância e capitalismo de plataforma. Então, a questão só é que seriam como uma anuência dos usuários que não entendem muito bem o processo. Então, não vejo isso como uma boa saída. Em termos de controle, a gente tem a implementação, né, de regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, a GDPR europeia, e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD brasileira, que podem dar aos usuários mais controle sobre seus dados, né? Isso permite que os usuários decidam, né, em alguma medida, quais dados desejam compartilhar e com quem. É importante a gente trabalhar não só em relação à regulamentação do uso dos dados, mas também do próprio processo de desenvolvimento desses produtos digitais, né? Então, se a gente não olhar, por exemplo, para o design enquanto uma forma de modulação de comportamentos, a gente não vai conseguir entender o impacto profundo que essas tecnologias têm na natureza da vida das pessoas. Mas agora, Beth, então é possível colocar os interesses dos usuários acima dos interesses das Big Techs? Então, Márcio, são várias perguntas que a gente tem que fazer para poder entender o avanço do que o Daniel chama de capitalismo de plataformas ou capitalismo de vigilância, né? Ou colonialismo de dados, colonialismo digital. São tantas definições complexas que a gente até se enrola um pouquinho. Então, eu acho que realmente o Daniel coloca uma questão muito chave, a questão da autonomia e da assimetria de informação. Como é que eu posso questionar um modelo, ou mesmo participar de um modelo, se eu não conheço esse modelo, se eu não tenho a informação suficiente, se eu não
entendo o processo, como o pesquisador colocou. Portanto, a gente vai terminar o Papo de Futuro com uma série de perguntas para que a gente possa realmente se questionar e não parecer que esse assunto é muito abstrato ou muito distante da realidade das pessoas, porque esse é um debate, Márcio, que a gente não vê na grande imprensa, na grande mídia e nas redes sociais. A gente vê ele aqui, porque a gente precisa trazer esse debate para onde as políticas públicas são feitas e são discutidas e onde a gente precisa questionar os modelos que estão aí. A gente precisa falar de cidadania digital. Portanto, eu pergunto, quais são as formas de empoderamento digital? Como funcionariam, por exemplo, uns sistemas de algoritmos auditáveis que a gente realmente pudesse ter acesso ao processamento desses dados, né? Como a gente pode realmente dar uma perspectiva crítica e cidadã para que os interesses comerciais não sejam um vale-tudo na internet? E como a gente pode, sobretudo, Márcio, proteger, né, as pessoas que hoje são vítimas de fraudes, crimes, roubos de identidade, toda sorte que a gente vê de problemas e que as pessoas ficam absolutamente desprotegidas, não sabem a quem recorrer, não tem como recorrer à justiça e o dano, especialmente o dano moral, depois que ele vai para a internet, a gente sabe que dificilmente ele vai ser reparado. Portanto, são muitas questões, todas elas estão colocadas, né? A gente não está falando de teoria da conspiração, a gente está falando de mundo real. E a vida pode realmente levar a toda essa proximidade, Márcio, com que a gente viu na ficção, né? Ou seja, filmes como 1984 e O Ministério da Verdade, né? Aquele filme Hair, em que o ator se apaixona pela assistente virtual, só que ela tem mais de 1.600 amantes, né? Virtuais também. Ou a própria série do Black Mirror, que a gente realmente está sendo vigiado o tempo todo. Portanto, a pergunta é, até quando eu quero que a minha intimidade esteja na internet? Até que ponto eu quero renunciar à minha autonomia como indivíduo, né? Até que ponto eu quero ser um tag, né? Ou seja, uma etiqueta publicitária. Faltou uma pergunta, Beth Veloso. Seu amigo pintou o cabelo? Pois é, eu acho que ele vai pintar, mas eu não sei. Eu vou perguntar e trago a resposta no próximo Papo de Futuro. Perfeito. E você também pode participar do Papo de Futuro, mandando a sua sugestão, o seu comentário sobre os programas para o nosso número de WhatsApp, que é 61 99978 9080, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br.